bom dia! Que bom ter sua companhia aqui pela TV Espírita Nosso Lar, Vitória da Conquista na querida Bahia, estreando essa manhã de reflexão e arte. Nosso objetivo é trazer a vocês o que acontece no movimento de arte espírita e mostrar a importância desse segmento como expressão, como difusão, sedimentação da codificação de Kardec. E tenho o privilégio de abrir esse programa trazendo para vocês a companhia da cirurgiã dentista, bióloga e professora da área, musicista, sensível artista plástica, dirigente e oradora espírita Ana Denigres, da cidade de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. E vai nos trazer um olhar científico sobre a importância da música na nossa vida. Então, eu vou aqui para o meu cantinho e trazê-la para vocês. Bem-vinda, Ana Denigres. Gratidão por ter aceito o nosso convite para brilhantar essa primeira manhã de reflexão e arte. Ana, eu poderia te qualificar também como uma estudiosa de Leon Denis? Eu gosto de Leon Denis, eu sempre gostei. Então, eu me considero... me considerar estudiosa é um pouco demais, né? Eu acho que muita gente provavelmente conhece muito melhor do que eu. Mas, pelo que eu sinto, pela base doutrinária, que hoje em dia se perde muito, infelizmente, as pessoas não vemos os grupos estudando Denis, Delany, Flammarion, né? Aksakov, nada disso, né? E, infelizmente, perde-se aquilo que foi fundamental na codificação, aquilo com o qual Kardec sonhou, que era esse tripé de ciência, filosofia e religião, dosado, estudado, e aquilo que Denis chama no livro Problema do Ser e do Destino de fator experimental e fator racional, que é assim que Kardec fundamentou. Fator experimental e fator racional. Foi seu envolvimento com a arte que te levou ao encontro do legado de Leon Denis, Ana? Ou não foi esse o caminho? Não. Meu envolvimento com Denis não tem nada a ver com a arte. O primeiro livro que eu li foi O Problema do Ser e do Destino. Então, eu conheci Denis assim, e aí fui lendo, estudando, mas eu conheci Denis na base filosófica mesmo. E me encantei como ele conseguia dar a importância à ciência, já que eu sou uma pessoa da ciência, eu sou bióloga, sou dentista, cirurgiã dentista. Então, eu me encantei e sempre gostei de filosofia, né? Tenho um filho filósofo, gosto de filosofia, leio muita filosofia. Então, eu me encantei com isso. E, claro, eu sou artista plástica, fui pianista muitos anos, né? Trabalhei com isso, dei aula de piano muitos anos, toquei muitos anos, e toquei em público, inclusive, participei de programas tocando, né? Programas de rádio, na minha época era muito comum, e eram normalmente nas manhãs de domingo, né? Em São Paulo, eu sou paulistana. Sim. Então tinha um programa de rádio aos domingos e nossa professora nos levava para tocar música clássica, né? Mas não, foi depois, porque o livro Espiritismo na Arte demorou muito para ser lançado no Brasil. Eu já era espírita há muito tempo quando ele foi lançado. E aí eu vi o quanto que Denis também citou a arte e falou da arte. Eu já tinha visto, é claro, ele cita no Grande Enigma, ele cita no Problema do Ser e do Destino, mas quando eu li o Espiritismo na Arte, eu fiquei encantada, né? Era perfeito. E como eu dava aula de biofísica na Universidade de Vassouras, e quando eu estudei piano, eu fiz a física do som, e eu dava aula de biofísica e dava aula de biofísica das sensações. Aí eu juntei tudo, porque quando eu li a importância da música para Denis, dentro do Espiritismo, e junto com o que eu sabia da influência da música nos corpos,
Aí eu montei um material, esse material eu já montei há muitos anos, foi em 1996 que eu montei, e comecei a dar muitos seminários sobre a influência da música nos corpos, né? Mas não de uma maneira esotérica, e nem de uma maneira religiosa, mas sim de uma maneira científica. Ciência, ciência. Foi o que me surpreendeu no seu seminário em Matão, Ana. Por isso o convite para você vir falar com os amigos que nos assistem. Leon Denis conheceu Kardec pessoalmente? Porque ele era muito jovem na época e não tinha envolvimento com o espiritismo, não? Não, Denis tinha 18 anos de idade quando ele comprou o Livro dos Espíritos em Fu, né? Onde ele morava. Ele comprou o livro, ficou encantado e entrou para um grupo espírita na cidade. E quando ele entrou no grupo espírita, ele trabalhava com um senhor que era espírita, e esse senhor trouxe Kardec para fazer uma palestra lá. Só que eles tinham de alugar um local para caber 300 pessoas, mais ou menos. E a prefeitura não permitiu, da cidadezinha, né? Então, eles foram para a casa de um senhor fazer a palestra no jardim. E foi assim que Denis viu Kardec pela primeira vez. E no dia seguinte ele voltou para tietar Kardec, encontrou Kardec dando cerejinha na boca da Amélie Boudin, ficou encantado, que Kardec tinha um lado humano, né? Um lado apaixonado pela esposa, um lado humano, e ficou encantado. E aí ele viu Kardec mais umas 3 vezes, porque ele viajava, ele era vendedor, ele era um autodidata, e ele sempre esteve designado para ser o consolidador da doutrina espírita. Kardec é o codificador da doutrina. Ele não teria muito tempo, a sua saúde ia piorar sensivelmente, tanto que ele venha desencarnar, e ficaria nas mãos de Leon Denis, que assumiu a Sociedade Espírita para Estudos Parisienses, foi presidente de honra da FEB brasileira, foi presidente de honra de várias federações espíritas do mundo, foi palestrante em inúmeras cidades, escreveu inúmeros livros. Então, coube a Denis divulgar o espiritismo. Coube a Denis, que se correspondia até mesmo com Caibachu, que eu tenho cartas lá no museu, lá em Matão, tem cartas de Denis. Ele se correspondeu com muitos espíritas brasileiros e ele consolidou a doutrina espírita. Então, eu, particularmente, julgo um crime o espírita não estudar Leon Denis. Uhum. Não é assim uma figura a mais, é a figura. Correto. Ele e Kardec, né? Então, um codificou, o outro consolidou. Perfeito, Ana. E quando Leon Denis define que o objetivo essencial da arte é a busca e a realização da beleza, e ao mesmo tempo a busca de Deus, ele enxergou uma fusão entre arte e divindade? Então, vamos lá, né? Deixa eu ampliar para mostrar melhor. Então, Denis, no livro Espiritismo na Arte, ele explica o seguinte: o papel essencial da arte é expressar a vida com todo o seu poder, sua graça e sua beleza. Ora, e aí é muito interessante, porque ele fala: a vida é movimento. E aí, precisamente, reside a principal dificuldade da arte humana, porque ele mostra em vários pontos do livro que muitas das artes são estáticas e não podem reproduzir o movimento, senão através da música. Nós temos de lembrar que Denis conheceu o cinema, né? Ele conheceu, porque muitos podem falar, mas o cinema não é estático, e ele é uma arte, né? Mas é a questão da ilusão. Há a ilusão desse movimento. Na música não há ilusão, é o próprio movimento, uma vez que ondas sonoras são movimentação de partículas em meio elástico. Então, não há ilusão. E ele fala também, voltando aqui, que voltando um pouquinho, o objetivo essencial da arte
é a busca e a realização da beleza. E, nesse sentido, é a busca de Deus, uma vez que Deus é a fonte primeira e a realização perfeita da beleza física e moral. Leon Denis diz que quanto mais a inteligência se purifica, ou seja, quanto mais o homem evolui, se aperfeiçoa e se eleva, mais ele se impregna da ideia do belo. Ele junta muito a busca da arte pela busca do belo. E o belo, voltando aqui a vocês, o belo é muito relativo. Porque, por exemplo, um jazz dissonante para mim é de uma beleza sem tamanho, mas para outro pode ser uma confusão total, né? E Kardec explica isso muito bem. Num dos trechos do livro Obras Póstumas, ele fala que a interpretação da música está muito na dependência da evolução do espírito. Então, Ana, há uma equivalência entre nós espíritos como energia pulsante e ondas sonoras, ou são distintas? A onda sonora é matéria, tá? A música é matéria. E é como matéria que ela influencia a matéria. No seminário que eu dei, que você assistiu, eu mostro como a onda sonora, na realidade, não é ela que influencia. Na realidade, hoje em dia, por causa da vacina do coronavírus, muito se fala na mais recente vacina, que é a vacina do RNA, né? Que é a vacina da Pfizer. Pois é, a vacina do RNA faz exatamente aquilo que eu mostrei no meu seminário, né? Que é atuar no RNA mensageiro. O RNA mensageiro é aquele que sai do núcleo, né? E que é responsável, através do RNA transportador, transportando algumas moléculas, né? Algumas moléculas que nós chamamos de aminoácidos, e vai ser responsável pela síntese proteica. Só que na hora que ele vai lá no ribossomo fazer a síntese proteica, códon e anticódon, cada aminoácido tem um peso diferente. E esse peso faz com que aquela molécula se torne tão pesada que ela gera uma onda. E essa onda, mantendo-se a proporção de oitavas, esta onda é uma onda sonora. E aí sim, cada proteína é uma melodia diferente. Então, se eu sei a melodia que se forma na síntese de uma determinada proteína, eu faço o caminho reverso. Eu toco a melodia e isso faz com que os ribossomos façam aquela proteína. Isso é muito sério, isso é muito grave, porque dependendo da linha melódica que eu estou incidindo em cima de um corpo, eu posso fazer, por exemplo, com que o ribossomo faça miosina, que é a proteína que dá tônus muscular, mas incita, né, os músculos à ação. A miosina, a linha melódica dela é idêntica à polonese militar de Chopin. E, curiosamente, na época do início da Segunda Guerra Mundial, os poloneses, ao serem invadidos pelos alemães, colocavam nas rádios como resistência a polonese militar, para que eles tivessem ânimo de resistir à invasão, né? Coincidência que não é coincidência. Então, nós estamos ainda patinando no estudo da ação da música nos corpos, e é isso que eu te falo, de uma maneira científica. E o espiritismo é ciência, filosofia e religião. Isso tem a ver com os estudos do Dr. Joel Steinheimer? É ele que descobriu isso que ele chamou de onda de escala, que essa... Ele inclusive, patenteou, né? Ele guardou, porque esse tipo de linha melódica das proteínas está 78 oitavas acima da audição humana. Então, ele guardou a equivalência de oitava e trouxe para as nossas oitavas mais comuns, que é a do dó central, né? E aí ele fez uma equivalência de oitavas e patenteou isso como onda de escala, né? Que é a onda
sonora formada por aquele alto peso molecular de cada aminoácido diferente com o RNA transportador. É pura ciência e é assim que eu gosto. Foi quando você nos estimulou a fazermos a experiência caseira com a massa de pão, lembra? Explica pra gente de novo a consequência. É porque o próprio Dr. Stenheimer, ele foi contratado por japoneses para diminuir, eu não sei se todos sabem, né? Hoje em dia não, né? A aviação sofreu um baque com a pandemia. Mas antigamente, há alguns anos atrás, não tem tanto tempo assim, não, uns 20 anos atrás, uma pessoa ligada à logística tirou uma azeitona de um sanduíche e falou, vamos tirar uma azeitona de cada sanduíche e ver a economia. A economia foi de milhões de dólares. Então, a indústria japonesa contratou o Dr. Stenheimer para ver que linha melódica poderia ser aplicada para diminuir o custo com fermento na manufatura do pão. E ele descobriu, com muito espanto, que era exatamente a melodia central da Sexta Sinfonia de Beethoven, a pastoral. Então, se você faz pão, se você colocar a pastoral tocando na hora que você for fermentar o pão, né? Na hora que houver a fermentação alcoólica, o que vai acontecer é que o pão vai dobrar de volume com muito mais facilidade. Então, você pode reduzir o fermento. E a economia é muito grande, né? E, curiosamente, é com a melodia central da Sexta Sinfonia de Beethoven. Então, eu os instiguei a fazer pão, diminuir a quantidade de fermento e colocar a Sexta Sinfonia tocando do lado do pão. Eu vou pedir até para a produção colocar um trechinho dessa Sexta Sinfonia Pastoral de Beethoven para a gente ouvir. Mas isso também está presente na nossa vida. Por que um baile funk incita a violência? O que será que tem atrás daquela medida que os gregos chamariam de modo frígio, que é aquela batida numa única oitava? Aquilo incita a violência. Os gregos já sabiam disso. Pitágoras foi o primeiro, o grande pai da nossa escala de 12 tons, né? Que são os 8 mais os semitons. Foi ele que descobriu que os etos estavam ligados às emoções. Então, o eto frígio, o eto espondaico, né? Eles estavam ligados à emoção. O eto frígio incitava a raiva, o espondaico, o dórico, eles diminuíam e levavam à elevação. Ninguém coloca um funkão, por exemplo, numa reunião mediúnica. Você coloca uma música suave, serena, né? Que numa igreja, por exemplo, um hino, ele te eleva, né? Ele te deixa num estado mais propício a você fazer esse relacionamento com o divino. Os gregos já sabiam disso, os ocidentais não sabem, não. Acho que eles esqueceram. Se sabiam, esqueceram. Essa influência se faz presente nos momentos de criação de uma obra musical, uma poesia, uma pintura? Não, aí no momento da criação, Denis fala nesse livro, ele cita, aliás, não é ele que cita, é o espírito o esteta. O esteta. Ele cita Mozart, duas falas, uma de Mozart e uma de Beethoven. Eu vou compartilhar novamente a tela para mostrar esse mecanismo da inspiração. E a gente não pode confundir intuição com inspiração, porque as duas são completamente diferentes. Então, vamos lá. Tem um trecho que Denis fala que eu acho extremamente atual, né? É a atualidade do pensamento de Denis. Pensar que ele escreveu isso há um século atrás, há 100 anos atrás. Então, veja só, ele fala, a arte bem compreendida é poderoso meio de elevação e de renovação. Porém, com bastante frequência nos dias atuais, ela é aviltada, desviada de seu objetivo, subjugada a mesquinhas teorias de escola e é, sobretudo, considerada um meio de se chegar à fortuna,
as honras terrestres. E é isso que acontece. Quando alguém me pergunta, por exemplo, pintar dá dinheiro? Ninguém quer saber se pintar me faz sentir bem, o que eu sinto quando eu pinto. Não, pintar dá dinheiro. Então, parece que a arte é só um caminho para chegar à realização financeira, né? E ele continua falando, é empregada para lisonjear as más paixões, para superexcitar os sentidos, e assim faz-se dela um meio de rebaixamento. Isso é extremamente atual. E ele continua, ele fala, as obras realmente belas e fortes tornaram-se raras entre os modernos, quer nas letras e até mesmo no teatro. E esse poderia ser um poderoso meio de educação intelectual e moral, pela elevação dos pensamentos, dos sentimentos, pelos nobres exemplos. No entanto, em vez de cumprir sua grandiosa e benéfica missão, o teatro tornou-se um meio de adular as paixões doentias, excitar os sentidos. Quer coisa mais real do que isso? Mais atual e mais verdadeira? E é isso que acontece, infelizmente. Né? Nós temos um exemplo nas obras da televisão, na violência, Hoje na internet, né? Hoje se faz tudo pelo retorno dos likes, né? Das Exatamente. visualizações, né? E ele ainda segue falando, parece que na nossa época, e olha, 100 anos atrás, tem um gosto particular pelos tóxicos. No campo material, esse gosto traduz-se pelo imoderado uso do álcool e do tabaco, e mesmo do ópio, do éter, outras drogas maléficas, tudo que provoca desordens físicas, arruína a saúde, enfraquece a raça humana. E no campo espiritual, esse gosto manifesta-se por uma espécie de predileção por uma literatura e espetáculos corrompidos. E aí é pior porque afeta o senso moral, a dignidade, a consciência. Então, nós deveríamos, com a arte, elevar as almas. Mas, por exemplo, amigos queridos que estão nos ouvindo, eu fico chocada quando eu vou ver uma obra de arte que vale milhões, como eu fui ver uma vez uma exposição de um pintor famoso, que eu não vou citar por ética, e apesar dele já ser falecido, mas exatamente por isso ele pode estar aqui e ficar bravo, né? E eu não quero nenhum obsessor de pintor do meu lado. E o quadro se chama Azul, ele pintou um ponto azul, vale milhões. Um pontinho azul. E ficou muito famoso no meio artístico o caso de uma obra de escultura que ganhou um grande festival de artes em Nova York, e na hora de entregar para o escultor, que ninguém sabia quem era uma, assim, o escultor é desconhecido, e aí surgiu o escultor da obra que ganhou, né? E ele falou assim, olha só, eu vim representando, mas não sou eu, não. O escultor é a vaca da minha fazenda, isso é um bloco de sal. Ela lambeu esse bloco de sal por muito tempo. Esse que vocês deram, Então, isso foi um motivo de gozação, é real, a história é real. E para a gente ver aonde nós estamos parando com isso. Então, por exemplo, a minha arte, que é o hiperrealismo, que era muito apreciada 300 anos atrás, 200 anos atrás, hoje em dia, as pessoas olham assim, é figurativo, né? Figurativo não está na moda, né? E não tem valor, não tem valor. Quero aproveitar o assunto, Ana, e abordar a sua relação com a pintura. Sua trajetória, que eu sei, não foi muito fácil, apesar do seu imenso e precoce talento. Mas antes, queria que você concluísse sobre a relação entre intuição e inspiração. Pode ser? Então, vamos lá. Bom, não podemos confundir inspiração com intuição. No dicionário do Ney Lobo, de Filosofia Espírita da Educação, ele fala que a intuição é instrumento de prospecção do fundo anímico. Quer dizer, é da pessoa. Está até aqui negritado, olha. Olhem a setinha aqui. Intuição é o conjunto de conhecimentos próprios, é aquilo que eu adquiro ao largo das múltiplas experiências, das minhas múltiplas encarnações. Então, é o meu arquivo pessoal. São as minhas experiências. Isso é intuição. Inspiração, diz Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, é a equipe de pensamentos alheios, é aquilo que nos vem.
o dicionário de espiritismo de João Teixeira de Paula fala é o recebimento espontâneo de ideias provindos dos espíritos. Então, a inspiração vem de fora, a intuição vem de dentro. Então, nós não podemos chamar artistas de intuídos. Podemos, mas quando ele tira de dentro da experiência dele, que é o meu caso, que eu vou te citar depois, né? O meu caso é de pura intuição, não de inspiração. Certo. Então, vejam só, a diferença, né? A inspiração, ela pode ser pessoal e ampla, quando ela vem de um ou de outro. A inspiração, alguns chamam de dom, mas não é dom, né? A intuição é o talento, é aquilo que eu trago, E ela é ampla quando ela vem de um cabedal muito grande, de muitos fluidos, de muitos espíritos. Então, é muito interessante que o espírito esteta, nesse livro de Leon Denis, ele explica de uma maneira muito única por que há tantos artistas desequilibrados. Ele fala que pode ocorrer que o corpo humano seja um pouco perturbado por essas forças, as forças amplas da inspiração. Quando os átomos físicos não podem resistir a esse influxo, produz-se uma desordem no organismo. Então, ele fala que essa desordem é em nível atômico, não é nem em nível celular. E por isso que muitos homens de talento são desequilibrados. E aí ele cita 2 exemplos famosos, que são de Mozart e de Beethoven, né? E eles recebiam o foco divino com uma violência muito grande. Então, por exemplo, os biógrafos, tanto de Mozart quanto de Beethoven, no caso de Mozart, ele falava assim: vocês dizem que gostariam de saber qual a maneira de compor e qual o método sigo. Não posso, na verdade, lhes dizer mais do que o que direi a seguir, porque eu mesmo não entendo. Ele fala que quando ele estava bem disposto e completamente só, e esse bem disposto nós temos de entender quando ele estava sóbrio, né? E completamente só, durante os passeios, os pensamentos musicais vinham em abundância. E ele não sabia de onde vinham esses pensamentos. Então, ele falava que ele chegava a se sentir subjugado por eles. A vontade dele não o governava. Então, ele vinha com tanta violência, e nós sabemos que Mozart teve uma vida extremamente complicada, promíscua, complexa. Ele era alcoólatra e sexista, e etc, etc. E já Beethoven, né, também nos fala, os biógrafos de Beethoven nos contam que ele dizia: sinto-me forçado a deixar transbordarem de todos os lados ondas de harmonia provindas do foco da inspiração. Vejam que ele chama de foco da inspiração, que é exatamente como os espíritos definem, né? Tento segui-las, tomo apaixonadamente, elas me escapam, desaparecem, aí de repente vem de novo. Quer dizer, era uma turbulência, né? E no final ele fala: eu devo viver só comigo mesmo. Sei bem que Deus e os anjos estão mais perto de mim, da minha arte, do que dos outros. Comunico-me com eles e sem medo. A música é uma das entradas espirituais às esferas superiores da inteligência. Isso é muito lindo, né? Ana, podemos relacionar essas experiências aos grandes pintores? Exatamente. Também? Nós temos o caso em Van Gogh, né? Van Gogh teve um período de extremo desequilíbrio, em que ele foi internado, e ficou 1 ano internado. E nesse período dele de internação, ele pintou A Noite Estrelada, que é um dos quadros mais famosos dele, né? Uhum. E esse quadro eu vou compartilhar novamente para que os amigos vejam. Então, vejam esse caso, né, de pura inspiração na pintura, que é o caso de Van Gogh. Quando ele estava internado, ele fez esse quadro, que é extremamente conhecido, que é A Noite Estrelada, e que foi muito criticado na época. Falaram que era bem a mente doentia dele, que era a mente de uma pessoa doente. Só que não, porque o que ele pintou, e que as pessoas riram na ocasião, o que ele pintou
Muitos anos depois, um físico, que são essas pinceladas aqui, olha, circulares, em grandes ondas e que se dividem em pequenas ondas, esse efeito é real, é conhecido como luminância, e isso foi descrito por Andrei Kolmogorov. E ele descreveu como fluxo da turbulência. E nós aprendemos a ver como isso funciona, principalmente depois do advento do telescópio Hubble. Quando ele traz as imagens, né? O Hubble traz as imagens das galáxias, das nebulosas, principalmente, que são formações gasosas, né? E o efeito da energia nas nebulosas é exatamente igual. É como se Van Gogh tinha ido além, ele viu a turbulência nos céus profundos, né? Turbilhões de energia se transferindo para turbilhões menores, gerando esse efeito que hoje em dia é chamado de fluxo turbulento. Então, é fantástico, isso é pura inspiração, é genial, é maravilhoso. Agora sim, nós vamos voltar para cá. Agora fala pra gente da Ana Denigres, artista plástica. E você vem de uma família de evangélicos, não é? Nossa, deve ter enfrentado uma barra buscando o espiritismo. Eu vou até pedir para a produção mostrar alguns dos seus quadros enquanto você nos conta, ok? Então, eu gostaria de separar bem, e eu sempre falo isso para os médiuns, quando eu estou com os médiuns, né, do grupo espírita que eu frequento, que esse ano eu estou como presidente, e o grupo espírita que eu dirigi, assim, a reunião mediúnica que eu dirigi por anos e anos e anos, né? Eu sempre falo que minha pintura não é mediúnica, não tem nada a ver com a mediunidade, ela é intuitiva. Por que ela é intuitiva? Porque é o que eu trago de muitas vidas passadas. E nós não podemos confundir isso com mediunidade. Isso é uma confusão típica de falta de estudo da doutrina dos espíritos, né? Então, eu acabei de mostrar para vocês que é diferente a inspiração da intuição. O que aconteceu comigo foi... pode falar? Pode contar? Fique à vontade. Então, quando eu era pequena, eu via a minha irmã pintar, minha irmã estava na aula de pintura, eu não estava, e eu dizia para minha mãe que eu também queria fazer aquilo, né? Mas as coisas para mim foram muito complicadas, né? Até para estudar piano foi bastante complicado, porque eu não tinha um piano e nós éramos pobres, nós não tínhamos condições de comprar, pianos são caros, naquela época não existiam teclados e os pianos eram caros, e meu pai disse que me daria um piano se eu tocasse a polonese de Chopin. A polonese a gente toca lá pelo 6º, 7º ano de piano. Então, eu me dediquei muito, eu pedia para estudar na casa da professora, ele me deixou eu fazer aula, né? Meus pais eram separados, ele arcou com a despesa, e eu tocava num teclado que eu desenhei num papel no chão do quarto. E era assim, eu imaginava o som para poder conseguir o piano. Então, tudo foi difícil. E a pintura também, porque minha irmã estava na aula de pintura, eu estava na aula de piano, eu não podia fazer também a aula de pintura, né? Não dava, o dinheiro não dava. Então, me deram uma telinha e eu pintei. E foi um susto, porque saiu melhor do que o quadro da minha irmã, ela que não ouça, tá? A nossa... Senão ela vai ficar brava. Mas ela provavelmente não vai ouvir. E aí eu pintei, saiu ótimo, e eu olhava aquilo e falava, eu sei fazer isso. Eu já fiz isso. E a minha mãe, como eu tinha evidência desde cedo, e eu já era bem perseguida, porque nós éramos de família evangélica, então o demônio se apossava muito de mim, né? Porque eu via, conversava, falava, o demônio estava sempre comigo. Assim, na fala evangélica da família. E aí eu tive de parar, eu não persegui a pintura, porque senão minha situação ia ficar pior, né? O fio de ferro, a gente apanhava de fio de ferro, só quem tem minha idade sabe bem o que é apanhar de fio de ferro, dói para burro. Hoje em dia o fio de ferro não sai mais do ferro para virar chicote, né? Para bater.
Mas a gente apanhava, tá, gente? A vida era dura na nossa época. E aí, quando eu me casei, minha filha, quando tinha, nem lembro que idade ela tinha, uns 7, 8 anos, ela foi para aula de pintura e eu não aguentei, né? Quando eu vi aquilo, eu queria pintar de qualquer maneira. Mas meu marido também era muito competitivo e aí fazer o quê, né? Eu deixei de novo, mas aí eu não aguentei e entrei. E quando eu entrei na aula, e a professora me fez escolher uma tela, escolher uma figura, e quando eu comecei a pintar, ela virou e falou, eu seria desonesta se eu aceitasse seu dinheiro, eu não tenho nada para te ensinar. E eu devia até ter mostrado para você qual foi o meu primeiro quadro com a professora, eu tenho. Ela falou, não tenho nada para te ensinar, me levou para um professor dela que era crítico de arte, que ensinava no Parque Lage, no Rio de Janeiro, e quando ele olhou, ele falou assim, a sua pintura eu nunca mais esqueço, ele ficou muito tempo parado olhando e falou assim, a roupa é igual Ingres, mas a luz é de Rembrandt. Você pinta como Rembrandt. E aquilo foi me dando uma emoção, eu já era espírita, foi me dando uma emoção tão grande, e aí na casa espírita que eu frequentava, vieram algumas psicografias que acabaram atestando que eu havia sido monge, e fui estudar a pedido dos padres para poder pintar a nau de uma igreja no ateliê de Rembrandt. E minha mãe havia me dado uma figura de Paulo Apóstolo, que era Paulo na prisão, quando eu era pequena. E eu apanhei muito, porque eu virei para ela e falei assim, eu pintei isso aqui. Eu pintei isso aqui. E ela me bateu. Para de mentira, você é uma mentirosa. Eu falei, mas eu pintei isso aqui. Eu pintei, eu apanhava demais. E uma das mensagens que veio nessa casa foi de um espírito chamado Filippo Baldinucci, e depois, numa das excursões com artistas plásticos que eu fiz ao Rio de Janeiro, no CCBB, eu comprei um livro da história de Rembrandt e descobri que Filippo Baldinucci, nessa época, não existia internet. A gente não tinha acesso à informação. E Filippo Baldinucci era o biógrafo de Rembrandt, e ele era padre, e ele guardava a maior parte dos desenhos de Rembrandt. E no centro, então, eu entendi que eu participei das pinturas de Rembrandt, porque ele jogava muitas encomendas para os pupilos fazerem, né? Depois ele só retocava e assinava. Isso era um hábito, né? nos pintores. E até hoje, quando eu ensino um aluno a fazer mistura de pele, porque a tonalidade de pele é uma das coisas que as pessoas que compram minhas telas elogiam muito, da realidade do tom da pele, né? Sim. E uma das coisas que eu ensino, uma das misturas que eu ensino é uma mistura que depois que a internet veio, de muita pesquisa e estudo, eu descobri que é a maneira como Rembrandt misturava a tinta. Então, é isso que eu te falo, isso vem, é intuitivo. Eu trago há 300 anos como arquivo pessoal. É uma coisa que eu gostaria que ficasse bem claro. E quando a gente estuda muito bem a doutrina espírita, a gente percebe o seguinte, veja só, eu não poderia nunca falar, mas é o espírito de Rembrandt que vem e pinta através de você. Se Deus é soberanamente justo e bom, ele jamais manteria um espírito 300 anos desencarnado pintando através de médiuns. Pensa bem, isso não é justiça, tá? Isso não é justo. Evoluir e aprimorar-se é mesmo uma constante em qualquer dimensão que estejamos. Quer dizer que o espírito não tem a chance das reencarnações como todos têm? Isso não é justo. Isso não é espiritismo. Isso não é espiritismo. Então, eu entendi porque eu pintava como ele, porque eu aprendi com ele. É diferente, né? E não há nenhum momento mágico com música especial quando eu pinto. Não, eu pinto assistindo a Globo News, falando, fulano, pega isso. Não tem um momento de...
E quando eu pinto, meu amigo, às vezes por 14, 15, 16 horas sem parar, principalmente quando tem encomenda, né? Tem que entregar, e é um ritmo alucinante. Não, é pura intuição. Eu vejo, assim, eu não gostaria aqui de criticar em absoluto quem faz pintura mediúnica. Não, apenas observação. Eu vejo a pintura mediúnica mais como um meio de tratar determinados espíritos que se expressam desse modo. De repente, o espírito tinha paixão por determinado tipo de pintura e o único modo que ele tem de se expressar é esse. Então, aquilo é uma terapia, é uma reunião de disciplina, né? de disciplina dos espíritos, de educação dos espíritos. Eu vejo assim, né? O que antigamente chamávamos de reunião de desobsessão. E entre suas telas, Ana, tem alguma em que você imprimiu de forma mais marcante essa união da técnica usada na época com os materiais atuais? Veja só, não me interessa saber o passado, né? Eu sou uma daquelas espíritas que acredita que o importante é o presente. Sim. E o que eu construo no presente para o meu futuro, né? Então, eu busco o aperfeiçoamento. Leon Denis dizia que o mais importante é o semper ascendens, ele falava isso em latim, que era crescer sempre, evoluir sempre. Então, não me interessa o que eu fui, não me interessa o meu passado. Porém, uma vez uma afiliada da Rede Globo veio fazer uma filmagem no meu ateliê, né? E fizeram um especial, depois passou na Globo News, num programa lá da Globo News que passava de várias partes do país, chamava Via Mundo, né? E eles replicaram nesse programa, e eu mostrei que algumas coisas que eu faço até hoje, eu faço baseado nos meus conhecimentos de anatomia, porque eu sou cirurgiã de cabeça e pescoço, né? Eu sou cirurgiã dentista. Então, muitas vezes, quando eu vou pintar um rosto, eu pinto a musculatura primeiro, porque eu sei, por exemplo, que o masseter tem esse sentido, que o orbicular dos lábios tem um sentido circular. Então, quando eu vou dar pincelada, eu dou primeiro o sentido da musculatura. E quem fazia isso era Leonardo da Vinci, porque ele era um estudioso de anatomia, de botânica, de anatomia. Então, ele fazia a mesma coisa. Então, de repente, eu já trazia isso de mais tempo ainda, né? Porque Leonardo veio muito antes de Rembrandt. E eu não sei, nem me interessa saber. Eu realmente não sei. Mas uma coisa que identifica a minha influência de Rembrandt muito grande nas minhas telas é a incidência da luz, porque eu gosto muito de trabalhar com claro e escuro. As minhas telas, na maioria, têm um fundo escuro e uma incidência de luz muito forte, né? Fazendo assim uma exposição de algumas partes da anatomia com mais intensidade do que outras, né? Então, isso é uma característica que a gente chama de incidência de luz de 45 graus, que é puro Rembrandt. Então, eu tenho essa influência muito forte até hoje. No livro Espiritismo na Arte, Leon Denis coloca que a arte bem compreendida é poderoso meio de elevação e renovação. Podemos, então, assumir, Ana, que a arte é a essencial ferramenta para o aprimoramento do ser humano? Eu gostaria de mostrar aqui um slide, né? Vou compartilhar aqui com os amigos, que define muito bem isso que você acabou de falar, que é isso aqui. Ele encerra falando: esta palavra arte quase mágica significa irradiações que provêm de um campo supracósmico. Essa irradiação mantém em nosso mundo a luz, a grandeza, a força, a beleza, a bondade que emanam do foco que forma o centro do campo fluídico divino. A arte é, portanto, um dos meios de sentir a grandeza de Deus. E, seguindo, ele fala também toda ascensão da vida à perfeição eterna, todo esplendor das leis universais resume-se em 3 palavras, que é a beleza, a sabedoria e o amor. Ele encerra citando Platão. Platão fala que a música é uma lei moral,
da alma ao universo, asas ao pensamento, saída à imaginação, encanto à tristeza, alegria e vida a todas as coisas. É a essência da ordem e eleva em direção a tudo que é bom, justo e belo, e do qual ela é a forma invisível, mas, no entanto, deslumbrante, apaixonada e eterna. É por meio da arte que nós chegamos ao divino. A arte forma em nós o que Aristóteles chamaria de catarse. Ela causa, seja o cinema, até mesmo a televisão, o teatro, a pintura, mas, acima de tudo, a música. Ela causa uma catarse dentro de nós. E ela nos faz repensar e nos modificar. Pensa o que seriam de nós, meus amigos, nesta pandemia, se não fosse a arte. Se não fosse a literatura, se não fosse a música, se não fosse isso aqui que nós estamos, que também é arte, que foi o cinema que nos propiciou também, né? As mídias para que nós chegássemos em todos, as filmagens, né? Então, a arte nos ajuda, é um passo à evolução, e nos ajuda a chegar ao divino. Ana, faço questão de ressaltar seu tremendo esforço em adequar uma data em sua agenda para estar conosco. E me é difícil encontrar palavras à altura da imensa gratidão minha e de toda a equipe por sua presença, partilhando esse olhar científico e filosófico sobre arte. E com tanto conhecimento, sensibilidade e entusiasmo. Muito obrigada. Se tiver algo mais a acrescentar aos amigos que nos assistem, fique à vontade. Eu tenho uma palavra só. Queridos amigos que nos ouvem, o apóstolo Paulo fala em Coríntios que quando ele era menino, ele falava como menino, agia como menino. E Cristo falou que a gente conhece a verdade e a verdade nos liberta. Quando nós aprendemos a ação da música, nós aprendemos que nós usamos a música também como uma criança que escolhe só batata frita, hambúrguer, refrigerante. Vamos aprender a usar a música da maneira correta, porque ela tem uma influência muito grande no nosso corpo. Ela pode ser um grande agente de evolução, mas também de destruição. Ela é uma arma, assim como a faca corta e mata. Então, é hora de sermos adultos e escolher muito bem a arte, o cinema que nós assistimos, as coisas que nos emocionam, que nos causam catarse, os livros que lemos, as obras de arte que admiramos e a música que escutamos. Nós podemos selecionar que sejam meios de nos ajudar a evoluir e não o contrário, num atraso à nossa evolução. É esse o alerta que eu gostaria de deixar para todos. Muito obrigada. Ana Denigre, tudo de bom. Se cuida. E como eu disse no início, o programa traz para você formas variadas de arte. Então, antes de nos despedirmos, eu te convido a conhecer a mais importante, especial e reveladora entre elas, a arte de amar. E pessoas que são verdadeiros artistas do amor, incondicional e inspirador, praticado em sua forma original, que é a que Jesus tentou nos ensinar. Como faz o casal Ariovaldo e Cristina, da cidade de Araraquara, interior do estado de São Paulo, que com recursos próprios e a cooperação de alguns empresários e moradores da cidade, construíram e administram o Instituto Eurípides. Olha só que obra de amor. Você conhece o Instituto Eurípides? O Instituto Eurípides é uma instituição sem fins lucrativos, que há 25 anos atende crianças e jovens carentes na cidade de Araraquara. Atualmente atendemos 187 crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos no contraturno escolar e oferecemos a eles esportes em área coberta, meditação, aulas de dança e interação com a natureza, e outras atividades como aulas de música, inglês, artes plásticas e informática. Além disso, oferecemos para nossos alunos lanche da manhã, almoço e lanche da tarde.
Tudo isso de forma gratuita. E por isso precisamos de você. Ajudando o Instituto Eurípides, você colabora com a manutenção da nossa instituição. Quer saber mais de como ajudar? Ligue 16 3331 5960. Instituto Eurípides, há 25 anos mudando a história de crianças e jovens em vulnerabilidade social. E para não esquecer, a cada um de nós, à medida do possível, claro, cabe o apoio a projetos como esse. Pura arte de amar. E aos amigos que estão conosco, minha profunda gratidão. E o convite para o próximo domingo, 10 horas, aqui na TV Espírita Nosso Lar, para outra manhã de reflexão diária. E deixo vocês refletindo a semana com uma frase do grande Chico Xavier. Crê em ti mesmo, age e verás os resultados. Quando te esforças, a vida também se esforça para te ajudar. Pensa nisso. Boa semana a todos.